Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa série Despertando com a Esther e Jerry Hicks. Na leitura do livro Peça e Será Atendido, a leitura hoje é o capítulo 20, o nosso episódio 20, fechando aí a parte 1, tá? A partir dos próximos episódios já é um processo prático para nos ajudar a pedir e ser atendido, ou seja, a criar a nossa experiência, moldá-la aí da forma como a gente deseja, quer, se conhece. Então, vamos à leitura. O capítulo 20 é os diferentes graus da sua escala de orientação emocional. Pega a sua aguinha, pega o seu café, já vai escolhendo um lugarzinho confortável para a gente descobrir aí juntos o que tem nesse capítulo aqui para a gente assimilar e integrar aí no nosso processo. Mais uma vez, suas emoções são indicadores da sua frequência emocional. Então, já que a gente está encerrando aqui a parte teórica, ele sempre ressalta, para a gente aprender a se tornar esse observador aí das nossas emoções. Então, a gente já assistiu aí em outras séries como A Alma Indomável, O Despertar do Novo Mundo, do Eckhart Tolle, a importância aí de aprender a se observar e observar aquilo que a gente está sentindo, como esse sistema de orientação aí daquilo que a gente está, do nosso sistema de crenças, vamos dizer assim, do nosso sistema de pensamento atual. Quando lembrar que as suas emoções indicam o seu grau de alinhamento com a energia essencial e que quanto melhor você se sentir, mais estará permitindo o seu alinhamento com aquilo que deseja, será mais fácil entender como responder às suas emoções. Um alinhamento absoluto com a sua energia essencial significa que você sabe que é amor, que é livre, poderoso, bom, tem valor, possui uma meta e que está tudo bem. Sempre que seus pensamentos fizerem você conhecer sua verdadeira natureza, você estará em alinhamento com quem realmente é. Em outras palavras, imagine uma escala com graus que indicam a posição da sua conexão com a sua energia essencial, desde a permissão até a resistência ao alinhamento. Sua escala de orientação emocional seria assim: alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração, está no topo da lista como o ponto 1. Ponto 2, paixão. O 3, entusiasmo, ânsia e felicidade. O 4, crença e expectativa positiva. 5, otimismo. 6, esperança. 7, contentamento. 8, tédio. 9, pessimismo. 10, frustração, irritação e impaciência. 11, sobrecarga. 12, desapontamento. 13, dúvida. 14, preocupação. 15, reprovação. 16, desânimo. 17, raiva. 18, vingança. 19, ódio e ira. 20, inveja. 21, insegurança, culpa e desvalorização. E 22, medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. No finalzinho aí dessa escala. Na base, mais inferior, vamos dizer assim, na base de mais resistência. Então, do 1 ao 22, sendo 1 o seu estado mais de permissão e o 22 o estado mais de resistência, que são as energias de sofrimento, medo, depressão, desespero e impotência. Próximo ponto. Como subir conscientemente na sua escala de orientação emocional? Algo aconteceu na sua vida e você se sente muito mal. Nada parece bom, é como se você estivesse sufocando e cada pensamento causa dor. A melhor palavra para descrever essa emoção é depressão. Se você pudesse desenvolver uma atividade prazerosa, se conseguisse ter pensamentos positivos que o distraíssem, talvez se sentisse bem melhor. Mas, vibratilmente, você não tem acesso a eles neste momento. Se ainda assim se esforçasse e conseguisse ter um pensamento agradável, poderia começar a subir na escala de orientação emocional e ficaria um pouco aliviado. É assim que deve ser usada a sua escala de orientação emocional. Pare e tome consciência de que o pensamento escolhido realmente fez com que você se sentisse melhor e saísse um pouco daquela depressão sufocante. Ao reconhecer que aprimorou sua vibração, o sentimento de impotência é amenizado
e você começa aos poucos a subir na escala de orientação emocional, caminhando em direção à conexão total com quem você realmente é. Por que a mínima melhora é tão importante? Quando você sabe conscientemente onde se encontra e onde gostaria de estar, e tem meios de entender se está ou não caminhando para a direção desejada, então nada poderá impedi-lo de chegar lá. A sensação de estar perdido e não ter controle deve-se basicamente ao fato de você não perceber para onde estar direcionando. Por isso, é tão importante ter plena consciência das suas emoções e do que elas indicam. Ao identificá-las, você pode deliberadamente compreender um esforço para ir se aproximando de onde realmente deseja. Então, aqui um ponto importante que ele ressalta é: você precisa, ter plena consciência das suas emoções e do que elas estão indicando. Você precisa se conhecer, ter um profundo autoconhecimento para compreender de que forma você interpretou a vida, de que forma você assimilou essas emoções com as experiências passadas, pois são elas que estão registradas aí no seu sistema de pensamento, e de que forma ela está direcionando essa vibração, de que forma ela está te mantendo num estado aí, num ponto vibrátil de atração para as circunstâncias que estão na sua vida. Então é minimamente importante esse pequeno passo, você começar a se conhecer para compreender de que forma você assimilou as emoções, que situações representam raiva para você, que situações te despertam a inveja, a insegurança, a culpa, a desvalorização, o ódio, a ira, a vingança, a raiva, o desânimo, a reprovação, a preocupação, a dúvida, o desapontamento, sobrecarga, a frustração, pessimismo. Eu estou citando aqui os pontos onde ele diz, nessa escala de orientação emocional, que são os sentimentos e as sensações que são mais resistentes, são aquelas que diminuem o acesso ao fluxo do bem-estar, à fonte, a essa energia que cria tudo. Então, quando você passa a se conhecer, a entender que circunstâncias e de que forma você está interpretando a vida que te desperta um sentimento de dúvida, ou de preocupação, ou de desânimo, você consegue ter a compreensão quando elas estão sendo ativadas, ou seja, quando existem os gatilhos que vão despertar essas sensações antigas em você, essas sensações das experiências passadas, para você começar ali a deliberar, a empreender o esforço necessário para aproximar e direcionar o seu pensamento para onde você realmente deseja estar. Aí você começa nesse processo de conhecer e se interpretar e se observar, você começa a definir o que você realmente quer experimentar. Opa, eu descobri o que aqui me desperta reprovação, eu estou aqui, então eu vou começar a ressignificar isso, a dar um novo significado e direcionar a energia e meu pensamento para situações e experiências que despertem para mim a aprovação, a realização, a admiração, o entusiasmo, a esperança, a alegria, o conhecimento, a autoconfiança, que são sensações e sentimentos nessa escala de orientação emocional que te deixam num estado de permissão, num estado aberto para poder canalizar essa energia e realmente moldar e direcionar para aquilo que você quer criar, tá bom? Então, mas antes de continuar a leitura, não posso deixar de comentar. Na descrição do vídeo você encontra o canal de comunicação no WhatsApp comigo para você pedir informações aí sobre os meus atendimentos. Eu sou terapeuta holística, energética, espiritual, tenho atendimentos e processos de acompanhamento de análise através do atendimento UNA, para você justamente fazer esse autoconhecimento profundo através desses conhecimentos, daquilo que você sente, da forma como você interpreta a vida, a dar vazão ao seu inconsciente para poder você compreender profundamente, principalmente aonde você está, e começar a desenvolver em si esse despertar do desejo, da vontade de fazer coisas novas, estar alinhada à sua verdadeira natureza, para que ela possa te inspirar aí através dessa conexão a direcionar aí para esse lugar desses desejos novos de experiência, tá bom? Existem muitas palavras para descrever emoções, mas basicamente só existem duas emoções: sentir-se bem e sentir-se mal.
E cada degrau galgado na escala emocional indica níveis de abertura e permissão para receber energia essencial, pura, positiva e poderosa. O estado máximo de conexão, representado pelos sentimentos de alegria, amor, admiração, liberdade ou conhecimento, faz com você se sentir capaz, enquanto o estado máximo de desconexão, representado pelos sentimentos de desespero, sofrimento, medo ou depressão, confirma o seu sentimento de impotência. Não despreze as pequenas melhoras, nem mesmo as mínimas. Qualquer progresso emocional significa uma retomada de controle. Sua sensação de impotência diminuirá e você se sentirá capaz de ir empreendendo sua subida na escala emocional. Por isso, valorize suas pequenas melhoras. Nada mais do que um processo profundo de autoconhecimento. O valor da raiva positiva. Imagino que você já tenha descoberto, mesmo inconscientemente, que no meio de uma vibração muito resistente, como depressão ou medo, um pensamento que causa raiva alivia a dor. Mas tantas pessoas o convenceram de que a raiva é um sentimento negativo e censurável, que talvez você a rejeite e volte ao estado anterior de depressão. No entanto, quando percebe que o pensamento que lhe deu raiva também trouxe alívio, você conclui conscientemente que pode passar do pensamento de raiva para outro menos resistente, como frustração, e depois ir subindo na escala de orientação emocional em direção ao seu alinhamento total. Os outros não sabem se você escolheu o pensamento que causa raiva porque ele representa uma melhora. Só você sabe, pelo alívio que se sente, se um pensamento é adequado ou não. Pelo alívio que sente, se um pensamento é adequado. Só você sabe se um pensamento é adequado ou não. Enquanto não tomar a decisão de se guiar pela sua forma de sentir, você não poderá fazer qualquer progresso constante rumo aos seus desejos. Porque muitas vezes aquilo que vai romper o seu estado atual, esse de medo, descontentamento, depressão, é a própria raiva. É você se sentir tanta raiva, tão cansada de estar naquele lugar, que você precisa dessa força da ira, da raiva para romper e galgar novos degraus nessa escala. Então você passa da raiva, você às vezes precisa daquela raiva para romper. Ai, não aguento mais estar nesse lugar. Você meio que explode, não aguento mais me ver nesse estado, eu quero mudar e chega, acabou, rompe. E você consegue galgar aí acima, nem que seja só um sentimento de frustração, que parece, na nossa visão, que ainda é ruim, mas ainda é um estado mais aberto. Aí você vai começando ali numa frustração ou outra, compreendendo coisas melhor e vai aos pouquinhos subindo na escala, estando cada vez mais aberto. Porque a sabedoria ela começa também a nos orientar. Estou dando o meu melhor de mim para fazer o melhor. Aqueles que o cercam podem aceitar melhor sua raiva se entenderem que você não tem intenção de permanecer nesse estado. Se soubesse que a raiva é uma etapa em direção às emoções que irão aumentar a conexão, teriam mais paciência com o seu estado atual. Existem pessoas que, num esforço de sobrevivência, passam da depressão para a raiva, mas quando sentem desaprovadas, retornam um sentimento de impotência e depressão. Então, às vezes, a função da raiva é justamente te tirar da onde você está. Então, um processo acompanhado de autoconhecimento é importante para você também canalizar essa raiva para o lugar certo. Mesmo que você esteja se sentindo mal neste momento, o segredo para voltar a sentir-se capaz no controle da sua vida é decidir agora que vai dar o melhor de si para fazer o melhor possível. Abra-se imediatamente para os pensamentos positivos e persista nesse esforço. À medida que fizer isso, repetidamente, em pouco tempo, você se encontrará em algum lugar de emoções positivas. É exatamente assim que funciona. Próximo ponto. Se eu posso chegar lá emocionalmente, posso chegar a qualquer lugar. Vou encontrar agora mesmo o pensamento positivo de que preciso. Vou tentar obter mais alívio e mais alívio. Volte a examinar a escala de orientação emocional para verificar a tendência ascendente das emoções. Do medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência, à alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração, quando se dá a conexão máxima.
Se ficar atento com o tempo e a prática, você se tornará um perito em entender que o seu sistema de orientação emocional está lhe dizendo. Depois que decidir abrir-se continuamente para o alívio que uma emoção melhor traz, você se surpreenderá por sentir-se bem, a maior parte do tempo, e por permitir que as coisas que deseja entrem na sua experiência. É necessário tomar a consciência da emoção, do momento e do alívio que você experimenta à medida que se abre para pensamentos positivos. Essa será a melhor forma de ir conquistando melhoras que lhe trarão aquilo que deseja. Mas e aqueles que desejam não desejar? Já falamos disso antes, mas vale a pena repetir. Podemos descrever a sensação de desejo como a deliciosa consciência de novas possibilidades. Mas embora muitas pessoas usem a palavra desejo, elas sentem algo completamente diferente. Desejo para elas representa ansiedade, pois apesar de estarem concentradas em algo que querem experimentar ou ter, também estão conscientes da sua ausência. Por isso, embora usem palavras de desejo, estão oferecendo uma vibração de falta. Quando a vibração das pessoas gira mais em torno da ausência daquilo que desejam, sem perceber, elas se mantêm vibratilmente separadas dos seus próprios desejos. Alguns têm nos dito: Abraham, me ensinaram que o melhor é não ter desejos. Ensinaram-me que o estado de desejo impedirá que eu seja o ser espiritual que devo ser, e que meu estado de felicidade depende da minha capacidade de liberar todos os desejos. Respondemos: mas o seu estado de felicidade, ou seja, o seu estado de espiritualidade, não é um desejo? Estamos aqui para ajudá-lo a entender que você é o criador de sua própria experiência e que os seus desejos nascerão naturalmente da sua experiência neste universo, neste corpo. Queremos que você possa, então, alcançar a criação dos seus desejos. Alimente os grandes sonhos. Não se impressione com a dimensão dos seus desejos. Use a imaginação para criar qualquer sonho e alimente seus grandes sonhos com tanta frequência que eles acabarão se tornando familiares e sua manifestação será a etapa lógica seguinte. Por exemplo, uma mãe e sua filha adulta estavam pretendendo comprar uma casa grande em uma área agradável para nela instalar uma pensão. A filha disse à mãe: se pudéssemos comprar essa casa, eu ficaria feliz pelo resto da vida. Se isso acontecesse, compensaria todas as coisas que eu quis e não aconteceram. Explicamos que a vibração do desejo da filha ainda não estava no lugar certo para permitir que essa experiência se concretizasse. Quando você tem a sensação de que o seu desejo é tão grande que parece inalcançável, ele não está próximo da manifestação. Mas quando tem a impressão de que o seu desejo é a próxima etapa lógica, então ele fica à beira da manifestação. Ao conseguir controlar, você sentirá prazer em tudo. Você pode dizer pelo que está sentindo, se a sua vibração está na posição de permitir que as forças universais realizem o seu desejo ou não. Com a prática, você saberá se está perto de uma manifestação ou se ela ainda se encontra nos estágios iniciais. Mas o mais importante, depois que você controlar a sua forma de sentir, sentirá imenso prazer em tudo. Sentirá prazer ao identificar aquilo que deseja. Sentirá prazer ao identificar suas emoções para saber se está em alinhamento vibrátil com o seu desejo. Sentirá prazer à medida de que for evoluindo na escala de emoções e substituir a dúvida, o medo e a depressão por sentimentos de bem-estar. Sentirá prazer ao notar que as coisas estão começando a funcionar e adorará testemunhar as manifestações dos seus desejos. Terá uma satisfação imensa ao tomar consciência de que você moldou intencionalmente seus desejos para ficarem tão reais quanto se você estivesse criado uma estátua de argila com suas próprias mãos. O universo inteiro existe para produzir seus desejos novos e estimulantes dentro de você. Quando acompanhar o fluxo dos seus desejos e se alinhar com suas vibrações, você se sentirá plenamente vivo. Então, a gente encerra aqui a parte 1 e o capítulo 20. E os nossos próximos episódios são da parte 2, processos para ajudá-lo a conseguir o que você deseja, ou seja, já vem a parte prática do livro.
Então, vamos ao nosso resumo. Só um minutinho que eu estou aumentando aqui para mim. Episódio 20, os diferentes graus da sua escala de orientação emocional. Estar totalmente alinhado com a sua energia essencial significa reconhecer que você é amor, liberdade, poder, valor e que tudo está bem. Esse alinhamento é identificado pelo bem-estar emocional. Existe uma escala emocional que vai do medo à depressão até a alegria e o amor. Sua posição nela indica o nível da sua conexão com quem você realmente é. Quando você se sente mal, como um estado de depressão, tudo parece sem sentido. Porém, se conseguir encontrar um pensamento que proporcione alívio, mesmo que pequeno, isso já representa um avanço vibracional. A escala de orientação emocional ajuda justamente a identificar e escalar essas pequenas melhorias, levando-o progressivamente de um estado negativo ao alinhamento com sua verdadeira essência. Ao saber onde está emocionalmente, para onde deseja ir, e ao ter consciência de como se sente a cada passo, você passa a ter controle sobre sua jornada emocional e pode direcionar conscientemente o seu caminho. Estar perdido é não perceber os sinais emocionais que indicam a sua rota. Embora existam muitas palavras para emoções, elas se resumem basicamente a 2 estados: sentir-se bem ou mal. Subir na escala emocional é abrir-se mais para a energia essencial, permitindo que ela flua de forma mais livre e poderosa. Emoções como raiva, muitas vezes consideradas negativas, podem representar um progresso quando vêm após estados mais densos, como a depressão. Se sentir raiva traz alívio, isso indica uma melhora. A chave está em reconhecer que qualquer pensamento que proporcione alívio é um passo na direção certa e, a partir dele, buscar outros menos resistentes. Continuidade do nosso resumo. Os outros não têm como saber se um pensamento que você tem representa avanço para você. Só você sente isso, por meio do alívio emocional. E quando não decidir guiar-se pelos próprios sentimentos, não conseguirá fazer avanços consistentes rumo ao que deseja. Então, pare de se guiar pelos outros. A decisão de fazer o melhor possível, mesmo quando você está se sentindo mal, é o primeiro passo para retomar o controle da sua vida. Ao escolher conscientemente pensamentos mais positivos e persistir nesse esforço, você começará a experimentar emoções melhores com frequência cada vez maior. Quando você se abre continuamente para o alívio de emoções mais positivas, acabará se surpreendendo com o quanto se sentirá bem e perceberá que está permitindo de forma constante que seus desejos se realizem. Muitas pessoas dizem desejar algo, mas vibram mais fortemente na ausência desse algo. Assim mesmo, desejando, sentem ansiedade ou frustração, pois estão mais conscientes do que falta do que querem. Isso cria resistência vibracional e impede a manifestação do desejo. Portanto, não tenha medo de desejar grande. Imagine livremente seus sonhos e pense neles com frequência até que se tornem familiares e naturais. Quando fizer isso, sua realização será o próximo passo lógico. O universo existe para inspirar seus desejos, e quando você os acompanha, alinha-se vibracionalmente com eles e sente a plenitude da vida fluindo através de você. Então, a gente encerrou aqui o capítulo 20 e a parte 1 do nosso estudo. A partir dos próximos episódios, a gente entra aí na parte prática, a parte 2, que é processos para ajudá-lo a conseguir o que você deseja. Então, muito obrigada pela sua participação até o final desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Eu te vejo no próximo episódio.